E aí, tudo beleza? Eu sou o David Art, bem-vindo a mais uma aula sobre conceitos de design. Nessa aula a gente vai falar sobre diagramação. E por que falar sobre diagramação? Porque o trabalho do design também consiste na solução de problemas de organização dos elementos. Então, a gente que trabalha com design, com comunicação, a gente lida com problemas de organização dos elementos a todo momento. A gente tem questões de ordenação, de alinhamento, de dimensão dos elementos. E o ato de diagramar nos ajuda a resolver estes problemas. Então, o que é diagramação? É dispor os elementos gráficos em um espaço delimitado de forma organizada, clara e buscando uma harmonia visual, definindo hierarquias e preservando a legibilidade. Então, a diagramação a gente usa praticamente em todas as peças que a gente cria, em jornal, revista, cartão, site, praticamente quase em tudo a gente pode usar a diagramação a nosso favor. E falar de diagramação, a gente tem que falar de grid. Grid, que é um elemento técnico formal, ou seja, é um elemento que não fica visível para o visitante, para a pessoa que vai ler a sua arte, mas que nos auxilia a estruturar as nossas peças de comunicação visual. Então, o grid é um conjunto de linhas auxiliares na vertical e também na horizontal. A gente usa grid para site também, para quase tudo, para jornal, para cartão, e também a gente pode usar essas linhas auxiliares na criação de marcas, de logos, como a gente tem aí ao lado da marca da Chanel, e a gente tem esse desenho técnico que tem essas linhas auxiliares para a construção da marca. E um grid, ele tem a sua anatomia, ele tem os seus elementos básicos que compõem, que juntos se constituem em um grid. Cada parte de um grid tem um nome e tem uma função. E a gente está começando pelas margens. As margens são os espaços negativos. Lembra o que é espaço negativo? É espaço em branco, entre o limite da borda da página e o início do conteúdo. Então, neste exemplo que a gente tem do lado, a margem seria esse contorno cinza, que ele fica entre o limite da borda da página e o início do conteúdo. Então, as margens ela enquadram o conteúdo, dá aquela área de respiro importante para manter uma harmonia no layout e um descanso para os olhos também, principalmente se eu falar aqui da parte de impresso. E também de um descanso para os olhos, né? Quando você tem muita informação, você tem que dar um descanso para o olho, além de servir também como um espaço que a gente pode colocar informações secundárias. A paginação do livro, alguma observação que a gente citou em algum momento. Então, as margens elas têm essa função. No grid, o espaço onde a gente tem o conteúdo, distribui o conteúdo, é comumente chamado de mancha. Então, a mancha é o conteúdo, são os elementos gráficos dentro do espaço. É a área de trabalho onde a gente atua. Então, você pode ver nessa imagem, a margem é o espaço em branco e onde que a gente vai inserir o conteúdo ali é a mancha. Um grid ele é constituído por linhas, certo? Linhas horizontais e verticais. Então, vamos falar um pouquinho sobre as linhas horizontais. É um conjunto de linhas que quebram o espaço horizontalmente. São utilizadas para orientar os olhos na leitura e também para criar diferentes inícios, pausas, áreas de respiro dentro do layout. Agora, falando de linhas verticais, elas constituem as colunas do nosso grid. São estruturas verticais que criam divisões horizontais, delimitando o espaço a ser ocupado pelo conteúdo e as margens. A largura e a quantidade de colunas varia dependendo da mídia que você está usando, dependendo da peça que você está criando, do que você quer passar. Então, as linhas verticais elas criam colunas para a gente dentro de um grid. E os espaços em branco entre essas colunas são chamados de calhas. É a separação entre as colunas, também entre as linhas, e servem para dar esse respiro ao layout, ao texto. No grid também, a gente tem os marcadores, que são elementos secundários da arte. Então, eles podem ficar na parte externa, podem ficar na margem. E aí é cabeçalho, nome de seção, paginação. A gente também tem os módulos, que são unidades formadas através da junção da coluna
das linhas verticais com as linhas bases, as linhas horizontais. E a gente vai ver grids que utilizam módulos mais à frente. E também a gente tem as zonas especiais, que são os conjuntos de módulos que formam uma unidade. Entre os grids existem vários tipos de grid. Você pode criar o seu de acordo com a sua necessidade. Eu vou citar aqui alguns exemplos de grid, mas isso vai variar dependendo da sua necessidade. Então, um grid de uma coluna, que é geralmente usado para textos grandes, corridos, contínuos, como livros, relatórios. E se você pegar algum livro aí que você tem na sua estante, muito provavelmente as páginas desse livro, se ele for um livro principalmente só texto, né, não tiver muita imagem, vai ser um tipo de texto de uma coluna. A gente tem um outro tipo de grid, que é o grid de duas colunas. Esse grid é mais flexível que o primeiro e que normalmente a gente usa também para grandes volumes de texto. Então esse grid já é mais visto em revistas, por exemplo. Eles usam bastante um grid de duas colunas. Pode ser também visto em jornal e também até mesmo em um site. Então um grid de duas colunas, ele não necessariamente ele precisa ser só aplicado por gráfico, e também não necessariamente ele precisa ter o mesmo tamanho de coluna. E normalmente quando se utiliza desse artifício, a coluna maior tem o dobro da coluna menor. Então você pega a coluna menor, faz vezes 2 e coloca ao lado. Continuando, a gente tem o grid de múltiplas colunas, né? Que é um grid que dá mais flexibilidade. É usado também muito em jornais, revistas, tabelas e também sites. A gente normalmente usa grids de múltiplas colunas. A gente tem o grid modular. Esse grid, como o nome já diz, é um grid baseado em módulos. Utiliza das colunas verticais e das linhas horizontais para criar os módulos. É utilizado normalmente em projetos mais complexos, né? Porque os módulos proporcionam maior controle do conteúdo e dos espaços menores. Então, um exemplo de grid modular que eu uso é na frase do chefe. Lá na página, na fanpage do chefe, eu tento postar quase toda semana alguma frase de empreendedorismo, sobre design, alguma frase motivacional, e eu utilizo um grid de módulos para criar a imagem dessas frases. Eu também utilizo um grid modular para quando eu vou criar anúncios no Facebook. O Facebook, que ele tem algumas limitações lá, que a sua imagem não pode ter mais do que 20% de texto, tem algumas questões, assim, algumas regras. Então eu também utilizo um grid modular baseado nas regras do Facebook para criar os anúncios. Esse grid hierárquico é composto por zonas de hierarquias que divide o layout horizontalmente. Praticamente um grid de colunas, só que colunas horizontais, né? Então esse grid, claro, dá para até perceber só de olhando, dá para associar. É um grid muito utilizado para sites. Então, devido à hierarquia, à questão dinâmica de um site, normalmente utiliza-se também esse tipo de grid. Na verdade, utiliza mais ou menos a junção, né? Seria mais ou menos uma junção de dois tipos de grids que a gente viu. O múltiplas colunas mais a questão hierárquica. A gente tem o centro óptico, que seria o local onde a pessoa primeiro vai bater o olhar dela ao ver sua peça. E para a gente chegar nesse centro óptico, basta eu dividir a folha, traçando duas linhas diagonais de ponta a ponta. E aí eu vou achar o centro. Do centro eu divido a folha, utilizo só a parte superior, traço mais linhas diagonais para achar também o centro dessa metade. E aí, através das intersecções das linhas, eu encontro o centro óptico. Claro que isso é manipulável também, não pode se prender somente a isso, ao centro da folha e ao centro óptico, mas a gente pode utilizar isso se precisar, e é importante a gente ter conhecimento que isso existe também. Falando sobre grids e como utilizar, a gente pode utilizar alguns grids prontos já, que outras pessoas criaram, né? Grids de designers famosos, como o de Villard, de Jean Chichot, que é esse daí que a gente está vendo, que é um grid que funciona muito bem para definir a mancha quando se trata de livro. Então, a mancha, o conteúdo do meu
da minha peça, da minha arte, vai dentro desse retângulo vermelho, e ele encontrou isso através do desenho técnico de bases geométricas. Então, ele dividiu a folha com linhas diagonais, depois traçou outras linhas diagonais, das intersecções dessas linhas ele traçou mais uma linha diagonal para encontrar os pontos desse retângulo. Então, através dessas intersecções eu encontro onde começa o meu retângulo, e esse retângulo, se eu não me engano, é um retângulo áureo também. Então a gente pode utilizar grids que outras pessoas já criaram. Uma outra coisa que a gente pode utilizar, que é bem comum, é a regra dos terços. A regra dos terços, que é muito utilizada na fotografia. Então você pega a área que você tem para diagramar, divide em 3 partes iguais, e nas intersecções dessas partes, dessas linhas, você vai encontrar os principais pontos da peça. Então esse é um jeito mais fácil de achar os pontos áureos aí, da razão de ouro. É mais uma base também que você pode utilizar. Claro que também você não deve só se prender a isso, mas você pode utilizar. E além disso, você pode também dividir esses retângulos aí. Então você pode pegar, por exemplo, o retângulo da superior esquerdo, dividir em 3 partes, e aí você vai encontrar os pontos principais aí dentro desse retângulo. E aí você vai criando vários pontos principais, depois pontos secundários, e vai ajustando seu layout, vai colocando determinados elementos dentro desses pontos. E se tratando de web, a gente tem um grid de 12 colunas. Esse é um grid do Bootstrap. Então esse é um grid com várias variações. A gente pode utilizar 3 módulos, 2 módulos, 1 módulo, 12 módulos. E é um grid muito utilizado na web. Então, para criar sites, normalmente o pessoal usa grids de 12 colunas ou variações de 12 colunas, ou múltiplos de 12. Então, 24, 36, ou até mesmo 6 colunas. Dependendo da resolução, dependendo de como você está desenvolvendo o layout, você pode utilizar um grid de 12 colunas. E grid também serve para a criação de marcas, desenhos, cenários. Eu não sei se os ilustradores dão nome de grid, mas com certeza eles usam uma base para criar cenário, para desenvolver personagens. E essas linhas guias que a gente usa na criação de logos, de ilustrações, também são grids, não deixam de ser grids. Então a gente pode utilizar um grid em várias peças, em várias artes. E agora que a gente já falou sobre os tipos de grid, existem algumas técnicas de diagramação. E a gente tem a técnica do L, onde a imagem fica posicionada ao lado do texto e a mancha de texto acaba formando a letra L. E essa letra L pode ser usada em ambos os lados ou de cabeça para baixo, onde a imagem fica embaixo do texto. A gente também tem a técnica do U, que o caminho onde corre o texto em relação a uma imagem acaba criando a forma da letra U, que pode ser tanto para cima quanto para baixo, essa técnica. A gente tem a técnica da letra T, que o texto ele ocupa um espaço em volta da imagem ou das imagens, que acaba constituindo a letra T. Então ele é um tipo de técnica que ajuda a dar sentido de continuidade. E essa técnica do T a gente tem algumas variações. Então a gente pode fazer essa variação, por exemplo, onde eu deixo praticamente uma coluna do lado esquerdo e 2 menores do lado direito. E com isso também dá bastante sentido de continuidade, como se tivesse algo apontando, dizendo, o texto vai continuar na próxima página. A gente tem a técnica da letra H. Podemos usar tanto o H maiúsculo, como neste exemplo, como o H minúsculo. Então você pode notar que o formato que o texto tem é equivalente a uma letra H minúscula. A gente também tem a técnica da letra I, constitui uma estrutura de uma ou mais colunas. Ela é bem dinâmica, normalmente ela pode adicionar elegância e dar mais espaço para você usar as imagens e elementos gráficos dentro do layout. A gente tem a técnica de suporte. Essa técnica é um tanto mais monótona, mas é uma técnica muito utilizada principalmente para a web. Então, para a web você vê normalmente, por exemplo, em um artigo de um blog, você sempre vê
uma imagem, depois vem o texto, e depois às vezes vem outra imagem, mais texto. Então essa técnica de suporte pode se é uma técnica mais simples, pode ser considerada um pouco mais pobre, mas que para a web funciona muito bem. Ainda mais hoje em dia com a questão de celular, de tablets. Então, quando você deixa um site responsivo e deixa ele em apenas uma coluna, você acaba sendo obrigado a usar essa técnica de suporte. Quando a gente fala de grid, a gente também tem que falar das áreas de respiro e ritmo de leitura. As áreas de respiro são as áreas em branco, as áreas negativas, que vão deixar o seu layout mais clean, mais leve, menos cansativo. E a gente tem que aplicar, por vezes, áreas de respiro para deixar o layout mais harmonioso, mais legível. Às vezes, só aplicando uma área de respiro, a gente consegue modificar uma peça toda. E a gente também tem o ritmo de leitura. O designer, ou a pessoa que está diagramando, ela pode manipular o ritmo de leitura. Então, no primeiro exemplo que a gente tem aí, fica um tanto confuso saber para onde que eu vou. Então, eu começo lendo o título, depois eu leio o texto e para onde que eu vou? Eu vou para baixo? Eu continuo para o lado? Então, neste primeiro exemplo, a gente tem um ritmo de leitura confuso. Já no segundo exemplo, a gente tem um ritmo de leitura já determinado. Então, eu sei que eu vou ler o título, eu vou descer o texto todo, vou até a imagem, depois eu vou para outra coluna e depois eu vou para a terceira coluna, onde tem os restantes das imagens mais o texto. E ainda assim, eu tenho até um sentido de continuidade, parece que eu vou continuar. Então, eu sei também que na próxima página vai ter mais texto, mais conteúdo. Então, ditar o ritmo da leitura é função de quem está diagramando e a pessoa tem que zelar por isso, tem que pensar nisso na hora que está executando o serviço de diagramação. Mas quando precisar, você deve quebrar o grid. Você pode variar, pode violar, tem algumas questões que você pode utilizar no grid. Você pode aumentar a proporção de um elemento, com isso você pode acabar quebrando o grid, saindo daquela estrutura certinha, geométrica. Mas depende do caso. Se for o caso, se você precisar dar uma dinâmica maior, se você precisar quebrar o ritmo, se você precisar aumentar a proporção de algum elemento, e isso for quebrar o grid, mas não for quebrar o layout, não for prejudicar a peça, não tem problema. O importante é você manter a coerência e a harmonia visual da sua peça. Então é isso, essa aula termina por aqui. Eu vou indo nessa. Estuda aí, Galuxo. Um forte abraço e até mais. Fui!